E aí, pessoal, beleza? Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 7. Nossa aula de hoje se chama A História e a Notícia, certo? Nosso objetivo aqui é continuar o estudo, portanto, da descolonização do continente africano e asiático, só que focando na questão de como essas notícias a respeito do processo de descolonização, mas também como a mídia, como os meios de comunicação de massa mostram o continente africano em particular, certo? Portanto, a história e a notícia, a descolonização da África e da Ásia, parte 2. Vamos lá então. Os objetivos de aprendizagem do capítulo 7 do livro de vocês, África e Ásia lutam pela independência, vamos lembrar, são analisar o processo de independência da África e da Ásia, coisa que nós fizemos na primeira parte, certo? Na nossa primeira videoaula sobre o capítulo 7 foi isso que nós estudamos. Sem entrar, evidentemente, nas particularidades de cada um desses processos de independência, nós vimos a relação que eles tinham com o contexto da Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial. O nosso objetivo hoje, nesta videoaula, é atingir justamente essa reflexão, que é a segunda reflexão que nós temos como objeto de aprendizagem com esse capítulo, que é refletir sobre como os meios de comunicação de massa abordam questões relativas ao continente africano. Ora, pessoal, é muito importante nós lembrarmos que nós estamos estudando a unidade 3, aliás, nós estamos fechando hoje, né? Exatamente a unidade 3, que tem como objetivo fazer uma discussão sobre a importância dos meios de comunicação de massa na sociedade. E, cara, é preciso que nós entendamos que a história também é contada através desses meios de comunicação, certo? Através dos filmes, através dos podcasts, através dos vídeos do YouTube. A história não é contada só nos livros de história. Então hoje é muito importante, quando nós pensamos na aprendizagem de história, considerarmos a relação entre quem vive a história, quem escreve a história e quem lê sobre a história, certo? Já que os meios de comunicação a todo momento nos apresentam a história. Não só a história do que aconteceu no passado, mas a história diante de nós, né? Essa história do tempo presente, do tempo que nós estamos vivendo, porque nós também fazemos parte da história. Bem, então com isso eu já estou respondendo a primeira parte, né, da pergunta. Quem vive a história? Todos nós vivemos a história, todos nós fazemos parte da história, todos nós fazemos a história. Mas é claro, pessoal, nós sabemos que algumas pessoas têm mais capacidade de influenciar nos acontecimentos históricos, né? Os reis, imperadores, presidentes, governadores, juízes. Essas pessoas são mais influentes, elas têm mais poder, então, evidentemente, elas são mais capazes de agir e de ter influência sobre a vida das outras pessoas. Mas nós todos fazemos a história. Agora, a segunda pergunta, quem escreve a história? Geralmente, quem escreve a história são os historiadores, né? Quando nós pegamos os livros de história para ler, a gente sabe que são profissionais, são pessoas que estudaram, são pessoas que pesquisaram determinado evento histórico, né, e vão criar aquelas narrativas que nós conhecemos nos livros. No entanto, a história não é escrita apenas pelos historiadores. A história está sendo escrita pelos caras lá do YouTube que gravam vídeos falando sobre história, sobre os diretores e roteiristas de cinema que fazem um filme tratando de um evento da história. Então, os professores em sala de aula também, especialmente, é claro, os professores de história, todos nós estamos contando, né? Estamos relatando a história. Portanto, nem só os historiadores escrevem a respeito da história. E a outra pergunta é, quem lê sobre a história? A ideia que muitas pessoas têm, e que é preciso a gente ter muito cuidado para não pensar assim, só aquelas pessoas que pegam livros de história, o estudante de história, de fato lê a história. Isso hoje não é verdade de forma alguma. A partir do momento em que você está lidando através dos meios de comunicação com informações sobre a história, você está lendo a história. Você está lendo a história quando você assiste um filme que mostra um evento histórico.
Naquele filme você pode ter informações corretas e informações erradas a respeito da história, assim como você pode ter em um livro, uma peça de teatro, numa música, no vídeo, no YouTube. Então todos esses mecanismos, essas ferramentas, esses meios de comunicação estão escrevendo, estão falando sobre a história. E quando nós temos contato com essas mídias, nós estamos lendo a história através delas. Então é muito importante a gente pensar nas relações que os meios de comunicação têm quando elas contam a história, né, quando eles falam sobre a história, e nós, que somos os espectadores, né, que somos as pessoas que estão lendo, que estão ouvindo e que estão vendo os relatos sobre a história através dessas mídias. Nós estamos falando sobre isso agora porque nós estamos fechando a unidade 3, né? E se durante a unidade 3, lá na era Vargas, passando pela Guerra Fria, agora falando sobre a independência das nações do continente africano e do continente asiático, nós estamos constantemente falando sobre os meios de propaganda, os meios de comunicação, os meios de transmissão de ideias, porque o conhecimento que nós temos do mundo, portanto, o julgamento, o entendimento que nós temos das coisas que acontecem no mundo, nos chegam, é resultado de quê? Das coisas que os meios de comunicação nos apresentam, nos mostram, né? Então nós temos que pensar de que maneira eles nos influenciam e de que maneira nós nos relacionamos com eles. Ok. Lá no card, né, eu mandei para vocês, antes de nós termos a nossa primeira aula, eu coloquei lá no WhatsApp para vocês darem uma olhadinha, uma charge do Antônio Carlos de Paula Júnior, o Junião, né, ele é mais conhecido dessa forma, chamada Somália. Então nessa charge, muito interessante, muito inteligente, a gente vê um grupo de pessoas diante de um aparelho de TV, aí um deles diz assim, olha lá, mais um atentado terrorista, quase 300 mortos. Aí o outro pergunta, onde? Aí ele percebe, né, onde foi que a televisão disse que era, aí diz, é na África. É por isso que eu faço a seguinte pergunta, por que somos levados a ser indiferentes? É muito comum nós vermos algo parecido, né, com essa charge. Geralmente as pessoas não se sensibilizam tanto quando elas sabem que alguma tragédia humanitária aconteceu no continente africano. Às vezes nós vimos notícias de um atentado, uma batalha, né, de um conflito lá que existe entre algumas etnias, às vezes morrem 100 pessoas e o resto do mundo acaba não se chocando tanto, né? É como se para nós isso fosse comum acontecer lá. Então não tem impacto, né? É como se eles já estivessem acostumados a viver na miséria, na violência, na pobreza, na corrupção, porque é muito comum que as pessoas aqui no Ocidente, principalmente nos países ricos do Ocidente, acharem que só essas coisas existem no continente africano. E por que será que nós pensamos assim? Por que será que nós, ao longo do tempo, vamos nos tornando indiferentes aos problemas que acontecem lá? É porque nós temos a impressão que eles já estão acostumados, né? Porque é como se lá só acontecessem essas coisas. O que, convenhamos, não é verdade. Eu fiz um exercício muito interessante, eu vou contar para vocês. Eu pensei numa imagem do continente africano, a princípio só para ilustrar, sabe? Meu objetivo era só colocar uma imagem, eu não vou mentir, eu não vou enganar vocês. Na verdade, meu objetivo era só colocar o mapa da África, como eu estou colocando aí, né? Esse mesmo globo e tal, e o mapa que eu usei na aula passada. E eu queria uma imagem de fundo. Aí quando eu coloquei lá África, eu fiz uma pesquisa no Google Imagens. Vocês podem até dar uma conferida depois, e pode ser que apareça um pouco diferente para vocês, né? Porque com o passar dos dias os resultados vão mudando. Mas eu coloquei lá África, simplesmente assim. E apareceu essa imagem aí. Então observem, isso que é interessante, é uma girafa, né? Um ambiente selvagem. Uma imagem bonita, inclusive, né? Mas é um ambiente assim, selvagem. Sem pessoas, sem desenvolvimento. Nenhum problema em relação a isso. Mas aí eu fiquei curioso. Então, bom, vou colocar uma imagem da Ásia, né? Como é que eles associam a Ásia? São os dois continentes que nós estamos estudando. Aí
apareceu várias imagens assim de coisas relacionadas à natureza e também a essas construções que são tradicionais, né? Como por exemplo nesse caso aí no Japão é o Monte Fuji, né? E uma construção, uma arquitetura tradicional japonesa. Eu disse muito interessante. Eu vou colocar agora o nome dos outros continentes. Aí eu coloquei Europa, Oceania. Quando eu colocava Europa e Oceania aparecia mapas. Os mapas da Europa e da Oceania. Eu digo, pô, beleza, interessante isso. Coloquei Brasil, aí apareceu o mapa, vários mapas, né, do Brasil. Aliás, bandeiras também, né? Mapas e bandeiras. Coloquei Estados Unidos, mesma coisa. Aparecia um mapa, um ou outro, e bandeiras, né, dos Estados Unidos. Mas interessante, quando eu colocava a África, aparecia essa imagem da natureza, né, selvagem lá da África. E quando eu colocava a Ásia, aparecia mais essas imagens aí. Eu fiquei intrigado, né? Olha, vocês sabem que esses mecanismos de busca do Google, né, eles respondem aos hábitos de pesquisas das pessoas. Então, esses algoritmos, né, como eles chamam, eles funcionam de acordo com a maneira como as pessoas concebem, as pessoas estão acostumadas a escrever e relacionar as informações. Então essa, por exemplo, vocês estão vendo agora, é uma das imagens que apareceu, né, quando eu coloquei a África. Aí depois dessas imagens da natureza, o que é que aparece muito? Miséria, certo? Muita pobreza e guerras. Então, quando você coloca a África, aí você vai ver um festival de imagens que mostram a natureza selvagem, né, os animais e tal, e miséria, pobreza extrema e guerra. São as imagens que aparecem do continente africano. Essas imagens, como por exemplo essas que você está vendo agora, aí depois quando você vai fazer uma pesquisa muito específica, então você vai rolando lá as imagens, aí vai começar a aparecer essas outras imagens. Aí é a cidade do Cabo, né, que fica na África do Sul. Uma cidade super moderna, que por exemplo, ó, você está vendo aí na imagem, eu podia dizer a vocês aqui que era uma cidade da Europa, uma grande cidade brasileira, né, ou norte-americana, uma cidade muito bonita, uma cidade moderna, inclusive foi sede, né, da Copa do Mundo de 2010 também. Mas é muito difícil você ver as pessoas associarem esse tipo de imagem a um continente africano, ou essa outra que eu estou mostrando agora, uma mulher africana com roupas mais não tão típicas, né, do continente, que não tem nada a ver com pobreza, com miséria, esse tipo de coisa, ou jovens, né, trabalhadores, estudantes diante de computadores, dentro de universidades. Geralmente as pessoas não associam esse tipo de imagem ao continente africano. Então, o que geralmente se constrói a respeito da África, né, a imagem que as pessoas têm da África, é o que nós chamamos de estereótipo. Cara, é muito interessante isso. O que é que significa o estereótipo? O estereótipo é um conceito ou imagem pré-concebida, certo? É uma imagem que você fixa a respeito de algo. E aí para você, né, toda vida que você pensa naquilo, já vem aquela imagem na sua cabeça. É como, por exemplo, no caso do continente africano para muita gente. Então, qual é o estereótipo do continente africano? Qual é a imagem pré-concebida que as pessoas fazem do continente africano quando elas pensam na África? Pô, aí pobreza, miséria, violência. Entendeu? Por quê? Porque é aquilo que constantemente ela está vendo, né? Uma das primeiras pessoas, um dos primeiros pensadores a trabalhar essa questão do estereótipo, né, de como a sociedade cria imagens pré-concebidas das coisas e dos outros, foi feita por esse cara aí, um jornalista chamado Walter Lippmann. Ele diz que o estereótipo é criado para facilitar a compreensão, classificando de forma simplificada as coisas. Então é como se fosse de fato isso que ele disse. A gente faz para poder simplificar, certo? Para nós aprendermos e colocarmos certas ideias na nossa cabeça. Porque a nossa cabeça, pessoal, o nosso cérebro, a nossa mente, apesar de ser uma coisa muito complexa, né? Nós temos uma capacidade de compreensão das coisas muito grande, mas nós temos uma tendência a nos acomodar, certo? É no sentido assim, a gente quer o que é mais fácil. Então, é mais fácil para mim entender que o continente africano é um lugar de pessoas pobres, miseráveis e cheio de guerra, onde morre gente direto. Entendeu? É o mais fácil, mas é errado.
Entendeu? Só que a nossa mente acaba assimilando essas ideias porque é o que a gente mais vê nos meios de comunicação. Então, isso é muito importante a gente pensar a respeito. Tem uma pesquisa, cara, não sei se eu acabei passando algo aqui, acho que não. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita agora recentemente e foi divulgado no site da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Muito interessante. Foi perguntado a várias pessoas a respeito do que elas pensam a respeito do continente africano, sabe? Qual é a imagem do continente africano que está na cabeça delas. Aí eu coloquei aqui algumas respostas, mas vou colocar o link da matéria completa para vocês verem se vocês quiserem, viu? Na descrição do vídeo. Aí tem gente que disse assim, a África tem riqueza sim, mas são mal distribuídas. O continente africano é associado à doença. Aí teve uma pessoa que disse o seguinte, eu achei muito interessante. Escolhi os aspectos negativos porque é o que a televisão mostra. Então, talvez a pessoa tenha falado aqui já fazendo uma crítica, né, aos meios de comunicação, ou seja, entendendo que ela optou por dizer coisas negativas a respeito do continente africano, porque foi perguntado a essas pessoas assim, eu vou ler a pergunta, viu? As pessoas foram convidadas a classificar a região a partir de alternativas, no caso o continente africano. Você acha que elas veem a África como sinônimo de desenvolvimento ou atraso? Isso foi perguntado às pessoas. Você acha que a África é sinônimo de desenvolvimento ou atraso? É um lugar de atraso, né? É um lugar desenvolvido ou é um lugar atrasado? Foi perguntado às pessoas. De saúde ou de doença, de riqueza ou de pobreza, de estabilidade ou de instabilidade política, de tribo ou civilização. Então foi perguntado essas coisas. Aí voltando aqui para o comentário da pessoa lá embaixo. Escolhi os aspectos negativos porque é o que a televisão mostra. Então nesse caso o que foi que a pessoa disse? Que a África é um lugar de pobreza, é um lugar de doença, é um lugar de atraso, é um lugar de instabilidade política, um lugar que não tem civilização. Certo? Foi isso que ela marcou na resposta dela. E aí ela vai pensar, por que eu marquei isso? Porque é aquilo que eu fui ensinada a pensar a respeito do continente africano. No caso aqui ela diz que é a respeito, no caso foi a televisão, né? Mas a gente sabe que hoje a internet talvez tenha um poder de influenciar mais as pessoas do que a televisão, que certamente era o meio de comunicação de massa mais influente se nós formos pensar em algumas décadas no passado, né? Porque a maioria das pessoas assistiam televisão mais do que ouviam rádio, ou na época também nem existia internet. Então, olha essa charge aqui, que ela parece muito com aquela outra que eu já tinha enviado para vocês, é muito interessante. O cara está assistindo televisão, aí é falado assim, no noticiário, atentado na Somália deixa mais de 300 mortos. Atentado na Somália deixa mais de 300 mortos. Atentado na Somália deixa mais de 300 mortos. Atentado na Somália. Observe como é interessante, porque vai aumentando o tamanho da letra, né? É justamente porque é como se a pessoa estivesse falando mais alto e o cara está dormindo na cadeira, ele nem está prestando atenção. Então isso aí é para que a gente pense justamente no nosso comportamento. Muitas vezes a gente não dá atenção, muitas vezes a gente está dormindo, né, para essas notícias que vêm a respeito da África, porque a gente acaba não dando atenção, né, não dando importância para um continente. Bom, a respeito do processo de descolonização, já que nós estamos estudando no capítulo 7 os processos de independência do continente africano e do continente asiático. Então, como é que a mídia mostra? Como é que os meios de comunicação, o cinema, né, a música, o teatro, a internet, como é que elas falam a respeito desse processo de independência do continente africano e asiático? Elas vão falar mais de quê? Da Índia e da África do Sul, certo? E há algumas razões para isso. Primeiro porque Índia e África do Sul são países, dentro daqueles continentes ali, estão entre os países mais ricos, né? Eu acabei de dizer a vocês, inclusive teve uma Copa do Mundo recentemente, em 2010, sediada na África do Sul. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, é um dos países emergentes, né? Faz parte dos BRICS, inclusive. Então, por essa razão, é normal que a mídia fale mais das independências desses países. Só que, cara, assim, tem outra hipótese também para a gente falar. O outro motivo que faz com que esses países sejam mais falados é porque eles têm heróis. E a mídia gosta disso, os meios de comunicação gostam disso. A figura do super-herói.
que no caso, por exemplo, eu não estou desmerecendo a ação deles não, viu? Eles são realmente pessoas importantíssimas na história. Assim como em outros países, nós temos figuras importantes, né, que não são destacadas na mídia, como são, no caso, o Gandhi e o Nelson Mandela. Nesse caso que vocês estão vendo na tela agora, é a respeito da independência da Índia, né? Esse que vocês estão vendo é o Mahatma Gandhi. Gandhi, de fato, foi o personagem mais importante da luta pela independência da Índia, através de um mecanismo que ele chamou de desobediência civil. Ou seja, inclusive definido pelo livro de vocês, eu peguei e coloquei aí na tela, né? Desobediência civil é uma forma de protesto que utiliza métodos pacíficos de luta contra o poder do Estado, como a recusa de pagar impostos e participar de guerras, greve geral, etc. Ou seja, a Índia fez parte daquele processo que nós chamamos de via pacífica. Lembram, na outra aula, quando eu disse que existiram duas maneiras, né, de conseguir a independência dentro daquele contexto ali? Ou através dos conflitos armados, ou através de acordos diplomáticos. No caso de Gandhi, ele conseguiu fazer com que a Índia e a Inglaterra não entrassem numa guerra armada através dessa tática que ele chamou de desobediência civil. Então, para pegar um dos exemplos que foi colocado aí, então tipo assim, tem uma fábrica que fabrica determinada coisa que as pessoas estão acostumadas a comprar. Essa fábrica é inglesa, os ingleses ganham dinheiro com a venda do que essa fábrica produz. Então, nós não vamos comprar mais nada que é produzido nessa fábrica. Certo? Então isso faz parte de um processo que a gente chama de desobediência civil. Gandhi foi um personagem muito importante nesse processo e ele é muito assim presente na mídia, nos meios de comunicação. Há um filme, inclusive, vencedor do Oscar, até de melhor filme, que conta a história do Gandhi, né? E ele, de fato, é uma pessoa muito importante. O outro que eu citei é o Nelson Mandela. Lá na África do Sul, nós temos um fenômeno que a mídia gosta de explorar bastante, né, os meios de comunicação, e que no cinema nós já vimos bastante, né? Tem muitos filmes. Se vocês não viram nenhum desses filmes, eu indico, inclusive, esses dois que vocês estão vendo aí na tela agora, mas há um filme também chamado Invictus, né? Que é muito interessante, que dá para vocês terem uma visão do que foi o fim do Apartheid. O Apartheid era um sistema que tinha lá na África do Sul que separava, né, que apartava, por isso o nome, né, Apartheid, porque separava os brancos e os negros. Os brancos, pessoal, lá na África do Sul, era tipo assim, a minoria da população, era cerca de 25% da população só, que eram descendentes de ingleses e de holandeses. Então, assim, 3/4 da população, 75%, eram de negros, mas quem mandava no país eram os brancos. Então, tem escola só para os brancos, né? Praça, banheiros, separados, né? Bares, né? Lanchonetes, separadas só para os brancos. Então, Nelson Mandela, que começou através da luta armada, certo? Depois do movimento político, mas ele começou através de organização de lutas armadas mesmo. Vai ter um texto depois, uma atividade para vocês resolverem. Quando ele percebeu que a tentativa de resolver de forma pacífica não ia dar certo, ele partiu mesmo para o conflito armado, acabou preso. Ele passou quase 30 anos preso. E aí houve toda uma mobilização mundial em torno da causa dele, ele acabou sendo libertado lá na África do Sul e acabou se tornando depois presidente do país. Ele morreu já recentemente, mas ele de fato é uma das pessoas mais importantes da história no século XX. Então assim, voltando para a questão da mídia, esses são os dois casos que aparecem mais nos meios de comunicação, dentro de todo o processo de descolonização daqueles dois continentes, da África e da Ásia. O caso da Índia e o caso da África do Sul, talvez principalmente por conta dessas duas pessoas que os meios de comunicação transformaram em heróis, né, em super-heróis, no caso Gandhi e o Nelson Mandela, acaba aparecendo mais do que os outros países. É lógico, vocês já entenderam, não estou negando a importância desses dois personagens, mas os meios de comunicação acabam vendendo a imagem de que, né, tudo foi feito como se todo o processo de independência tivesse sido conseguido por causa apenas dessas duas pessoas, né? O que é um perigo no caso do estudo da história, que a gente sabe que a história é movimentada pelo conjunto das pessoas, né? Pela coletividade, não apenas por causa de algumas pessoas. Josemar, mas me diga uma coisa, o que a gente pode fazer para conhecer melhor a Ásia, a África, sem ser só através desses meios de comunicação? Cara, eu tipo assim, não tem como você conhecer sem ser através dos meios de comunicação, né? Porque o livro é um meio de comunicação.
Assim, então você vai conhecer. Se você não pode ir lá no continente africano e asiático visitar cada país e entender como eles são, a gente tem que usar os meios de comunicação. Mas talvez uma saída seja você ter contato com o que eles mesmos produzem. Os textos que eles escrevem, os filmes que eles fazem, porque nós estamos muito acostumados, pessoal, a assistir sobre a África, sobre a Ásia, através de coisas que nós produzimos, a nossa visão. E hoje, com a internet, nós podemos acessar filmes africanos, filmes asiáticos. Né? Por exemplo, eu gosto muito do cinema iraniano, dos filmes produzidos lá no Irã. São filmes belíssimos. Quem tiver interesse depois pode entrar em contato comigo no WhatsApp, lá no privado, pedir algumas dicas, eu repasso para vocês. Hoje nós temos acesso a vários canais, inclusive, que disponibilizam filmes gratuitos, canais culturais, ligados inclusive até a programas do governo, viu? Que disponibilizam filmes produzidos em vários países do continente africano e do continente asiático. E a gente pode conhecer mais a respeito daqueles lugares através do que eles mesmos falam, né? Sem ser só através do que nós escrevemos ou falamos. Até porque, né, pessoal, a gente vem falando sobre os perigos daquilo que o Ocidente escreve sobre o continente africano ou o continente asiático, que geralmente é baseado em estereótipos, né? Então é sempre bom ter cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente lê a respeito do presente, mas a respeito do passado também. Então lá, a partir da página 176 do livro didático, no fechamento da unidade, é discutido justamente alguns fatos recentes, né, que acabaram sendo propagados nos meios de comunicação e que nos alertam para os perigos de nós lidarmos com informações falsas na história. Tem um texto muito interessante a respeito do Brexit lá no Reino Unido, que foi uma votação que aconteceu recentemente em que a população da Grã-Bretanha, né, decidiu por sair da União Europeia. E acabou depois as pessoas tomando conhecimento de que muitas das informações, né, que elas receberam na época do plebiscito para poder tomar uma decisão a respeito disso, eram informações falsas, ou seja, eram fake news. Então isso leva a gente a pensar quanto das informações que nós ouvimos a respeito, né, da história em vários meios de comunicação não podem ser informações falsas. Então, hoje é muito fácil o acesso às informações. Nós temos informações a respeito da história não só em livros, não só nas aulas de história, né, na escola. Nós temos canais no YouTube que discutem muito história. E assim, eu gosto sempre de insistir nessa questão, eu vejo isso como uma coisa boa, não como uma coisa ruim. É bom ter muita gente falando de história, aumenta a chance das pessoas aprenderem, desde que as pessoas tenham cuidado com as informações que elas acessam, né? Então tem até um filme chamado Privacidade Hackeada, que trata justamente dessa questão da saída do Reino Unido da União Europeia, que é o Privacidade Hackeada, né? Que é justamente abordando essa questão de como as empresas de comunicação se utilizaram de notícias falsas para convencer as pessoas. E nós estamos vendo justamente isso nessa unidade 3. Quando nós estudamos a Guerra Fria, nós vimos como Estados Unidos e União Soviética, mas principalmente Estados Unidos, utilizaram os meios de comunicação de massa, né, a mídia, e especialmente o cinema, para propagar as ideias e contar mentiras a respeito de seus inimigos, coisa que a União Soviética também vai fazer, é claro. E aqui eu já adianto para vocês que eu vou disponibilizar no YouTube, vai ser uma aula extra, certo? A gente já encerrou as discussões a respeito de Guerra Fria, mas eu gravei uma videoaula extra a respeito de como os Estados Unidos utilizaram o cinema, como o cinema foi usado durante a Guerra Fria como uma arma de propaganda. Eu vou deixar o link depois para vocês assistirem essa aula. Aí no fechamento da unidade, dessa unidade 3, né, que nós estamos estudando, tem um cartaz que eu achei super interessante, chamado Boatos no Celular. Não acredite em tudo que você lê na internet. Aí tem como se fossem uns mandamentos, né, umas regrinhas para a gente seguir, que é interessante refletir sobre elas. Não tem fonte, não repasse. Ou seja, você não sabe de onde veio aquela informação, você não coloca para frente. Busque a fonte original.
Quem publicou? Cheque o histórico. Confira a data. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam colocando para frente notícias de anos passados, né? Como se aquilo estivesse acontecendo ainda. Muitos adjetivos, desconfie. Pesquise outra fonte. Então você vê alguma notícia que você desconfia que não é verdadeira, dá uma olhadinha nos outros sites, né? Se aquele está sendo comentado, se ninguém estiver mais falando, é provável que não seja verdade. Leia a notícia inteira, não leia só o começo da notícia, né? Porque muitas vezes acontece a trollagem, que é o termo que a gente usa, né? Às vezes se coloca lá um título bem chamativo, né? Para as pessoas prestarem atenção, e no final das contas, se você for ler o texto, você vê que às vezes nem é nada daquilo que está sendo dito na chamada, né? No título. Está em dúvida? Não repasse. Eu coloquei esse banner, né? Ele é muito interessante, está lá na página final da unidade 3, né? Do livro de vocês. Mas eu faço o seguinte questionamento: será que isso também serve para o estudo da história? Então hoje a gente tem acesso a tantas informações a respeito da história, e isso, como eu disse, é muito bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque nós estamos lidando com informações produzidas muitas vezes por pessoas mal intencionadas, certo? A gente tem que considerar isso também. Há pessoas que têm de fato a intenção de enganar os espectadores, os leitores, fazer com que eles pensem coisas que não aconteceram na história, mas muitas vezes é uma falta de preparo também. Pessoas que trabalham com conteúdo de história fazem uma pequena leitura, né, em algum site e acabam apresentando o fato de forma simplificada, distorcida, e aí nós corremos o risco de não aprender corretamente, né? Então é preciso ter cuidado com isso, principalmente com as notícias falsas que circulam a respeito dos fatos históricos. Ok, pessoal? E, inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar uma atividade, uma questão da atividade para vocês, onde vai ser discutido isso aí. Há uma diferença entre o fato e a opinião. Então, muitas vezes as pessoas têm opinião a respeito, elas interpretam algum fato da história da maneira delas, e elas querem, muitas vezes, passar a impressão que a verdade é aquilo que elas estão dizendo, quando não passa de uma opinião. Então, essa questão do fato e da opinião é algo importante da gente considerar também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, como leitura complementar, viu, um texto chamado A Arte de Manipular Multidões. Foi publicado lá no site do jornal El País. É muito interessante, eu vou ler só um trechinho aqui do texto, só para deixar vocês com vontade. A mentira deve ter uma alta porcentagem de verdade para ser crível, ou seja, para as pessoas poderem acreditar nela. E terá ainda maior eficácia a mentira composta totalmente por uma verdade. Olha que coisa interessante, o texto vai mostrar que às vezes você juntando uma série de verdades, você pode criar uma mentira. E a internet, assim, os meios de comunicação de uma maneira geral, né? Mas hoje, principalmente pela internet, isso acontece demais. Bom, pessoal, vamos para as atividades, certo? Vou explicar rapidamente e sempre, como vocês já sabem, se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp. A primeira questão da atividade é aquela que eu já tinha colocado no card para vocês, certo? Logo na abertura dessas discussões, coloquei lá no grupo da turma no WhatsApp. Tem uma charge, né, cujo título é Somália, aí tem um grupo de pessoas conversando, eles veem um atentado, eles estão assistindo televisão, e eles veem uma notícia, né, que aconteceu um atentado que deixou 300 mortos lá na Somália. E aí um deles pergunta onde, né? E aí o cara, é na África, né? Então eles meio que não ligam mais por causa disso. Em sua opinião, por que os personagens pararam de se preocupar quando souberam que o atentado acontecera na Somália? Certo? Vocês vão criar uma hipótese. Vendo essa imagem, de acordo com o que vocês leram no capítulo 7, de acordo com o que eu expliquei também, principalmente nessa segunda parte, né, da explicação do capítulo, porque vocês acham que essas pessoas pararam de se interessar pela notícia, que é tão trágica, né, a morte de 300 pessoas, quando souberam que tinha sido lá na África, na Somália. Na segunda questão, é justamente essa que eu estava falando agora há pouco, né, a questão do fato e da opinião. Vivemos em um tempo de grande disseminação de notícias falsas, são as chamadas fake news. Para alguns, fato e opinião já são quase as mesmas coisas. Observe a charge ao lado. Então, verdade e pós-verdade. A pós-verdade seria essa era, né, em que meio que cada um tem a sua opinião e meio que cada um tem a sua verdade. Então, na primeira tem penso, logo existo. Na segunda, acredito, logo estou certo. Então, vocês vão pensar a respeito dessa questão. Para aprender história, é importante que a fonte de informação seja verdadeira?
para aquele que aprende história, quer saber de fato o que aconteceu, para que a gente possa fazer essa reflexão, né, sobre o tempo que a gente vive também. É importante que a fonte da informação que a gente está tendo ali seja verdadeira ou não há necessidade. Tanto faz ser verdade ou ser mentira, não faz diferença para a gente aprender. Na terceira questão, vocês vão ler um texto antes, que é aquele texto sobre o estereótipo, né, o que é o estereótipo, baseado na visão do jornalista Walter Lippmann. Eu já tenho explicado durante a aula, qualquer coisa vocês voltam lá. Então vocês vão ler, né, esse pequeno texto a respeito do que é um estereótipo, aí vai ter uma charge. Nessa charge, aí vocês vão perceber que há estereótipos, né, a respeito do africano, do europeu, do americano, do estadunidense, né, e do árabe. Aí na pergunta, vocês vão responder a respeito do africano. Então na charge ao lado, é possível perceber vários estereótipos. Em sua opinião, quais são as características atribuídas ao africano? E quarta e última questão, que eu também já tinha comentado durante a aula, é sobre o processo que levou Nelson Mandela, né, a sair da prisão e depois assumir a presidência na África do Sul. Ele lutou contra o apartheid, né? Ele foi a figura mais importante, sem dúvida alguma, na luta contra aquele regime de segregação racial que separava, portanto, brancos e negros lá na África do Sul. E ele, num dado momento, percebeu, ele vai dizer isso nesse texto que vocês vão ler, que não dava mais para lutar apenas com palavras, né? Não dava para fazer uma resistência, uma mudança pacífica, como Gandhi conseguiu lá na Índia. Ele teve que pegar em armas. Aí ele vai explicar porque foi que ele teve que mudar de tática. Mandela explica sua posição diante da luta pacífica e da luta armada. Porque ele entende que a luta armada foi necessária para combater a opressão racial na África do Sul. Então, por que Nelson Mandela teve que partir para a luta armada, segundo a opinião dele? Certo, pessoal? Reforçando alguma dúvida, só passar a mensagem para o meu privado, certo? Lá no WhatsApp. Então, façam a atividade e até a próxima.